Que a graça de Deus, nesta noite, terceira noite de novena, se derrame sobre cada um de nós. Seu Espírito infunda em nós esse sentimento de que nós possamos realmente ser irmãos, viver como irmãos, como comunidade de fé e que vive a fraternidade. Pedimos isso a São Judas, que Ele nos ajude a vivermos como irmãos. E nós ouvimos nas leituras, ouvimos na primeira leitura, o profeta Isaías, capítulo 53, o servo sofredor, o servo que assume as culpas, o pecado da humanidade. Assim, olhando para Jesus, e a partir de Jesus, de sua doação de vida, assumindo a missão de salvar, ser um servidor a partir de sua doação de vida, olhando para esse texto de Isaías, nós entendemos que Jesus é este profeta que veio assumir aquilo que Isaías já falava, veio assumir sobre si as nossas culpas. Como diz também a leitura de Hebreus, que o sumo sacerdote que está junto do Pai é o grande intercessor para tirar o pecado da humanidade, para libertar-nos de todo o pecado. Ele é o sumo sacerdote que já cumpriu a sua missão e por isso, o autor desta carta nos convida a sermos pessoas que vão ao encontro de Jesus para assumir cada vez mais com disposição, buscando com confiança nele o perdão. Jesus nos dá o perdão, mas precisamos buscar e com humildade e confiança buscar o perdão. Assim, nós muitas vezes, olhando para o exemplo dos apóstolos que buscaram viver a fraternidade, a união entre eles, viver como irmãos, como grupo, assim mesmo ainda tinham as suas dificuldades, quanto mais nós temos as nossas dificuldades de vivermos como irmãos, e testemunharmos isso como comunidade de irmãos na mesma fé. E aí, os dois apóstolos, Tiago e João, querem de Jesus estar nos primeiros lugares. E Jesus propõe para eles: vocês vão beber do mesmo cálice que eu vou beber? Vão ser batizados no mesmo batismo que eu vou ser batizado? Podem ser, podemos. O que significa isso? Beber do cálice, o cálice de sofrimento e de dor, de rejeição, de opressão. Este é o cálice que os apóstolos também participaram. Judas Tadeu também, mártir, foi martirizado. Vocês podem ser batizados no mesmo batismo que eu vou ser batizado? Podemos. O batismo de sangue, a sua morte, o derramamento de sangue na cruz, os apóstolos participaram desse batismo. Agora, colocar à direita ou à esquerda, isso não depende de mim, diz Jesus. E ele vai dizendo para os discípulos: vocês sabem como são os governadores por aí, como eles tratam a humanidade, seus súditos, com tirania, explorando. Se nós abrimos os jornais, vemos os meios de comunicação, quanta coisa errada que a gente vê, uso e abuso do poder que leva, às vezes, nações inteiras, povos inteiros ao sofrimento. E aí, Jesus denuncia, dizendo que quem quer ser aquele que manda, aquele que é o maior, seja aquele que serve.
Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida como resgate. É essa proposta contraditória que Jesus vem trazer para os governadores do seu tempo e de todos os tempos, e para servir de exemplo para os seus discípulos, para que eles possam viver como irmãos e não um mandando no outro. Numa atitude assim de subjugando o outro, usando um poder ou abusando do poder. Queridos irmãos e irmãs, então, neste mês de outubro, que temos tantas festividades, Nossa Senhora Aparecida, São Francisco de Assis, temos hoje o Dia das Missões, o Dia Mundial das Missões, o Dia Mundial também da Infância Missionária. Temos neste mês missionário, mês de Maria, nós queremos assim nos colocar nessa atitude como discípulos e discípulas, como servidores do reino de Deus, e não pessoas que estão sobre os outros, mas que servem. Essa atitude que Jesus ensina para cada um de nós, ensinou os discípulos, e ensina a cada um de nós a vivermos como irmãos e procurar nele esse exemplo de vida, procurar na comunidade dos discípulos aqueles que nos ensinam a viver a fraternidade, a sermos irmãos e assim dar a vida do nosso jeito, colocando os nossos dons, as aptidões que nós temos a serviço um do outro, a serviço da comunidade. E quantos que já fazem isso? Graças a Deus. Quantos que já fazem isso? Também entenderam isso na sociedade, em vários setores da sociedade, se colocam a serviço para que os irmãos vivam melhor. E, sobretudo nós cristãos, nós como comunidade cristã, temos que viver isso, de sermos exemplo, ter atitude concreta de serviço no amor. É isso que Jesus está pedindo de nós nessa noite, e que São Judas Tadeu, como mártir, aquele que junto com os discípulos deu a sua vida nos primeiros tempos, nos ajude a viver a nossa missão de irmãos na fé. São Judas Tadeu, rogai por nós.